Você sabe que o propósito nosso aqui, dentro desse trabalho, nesses encontros, é termos uma aproximação da ciência da verdade sobre nós mesmos. Então, como se aproximar disso? Esse é o nosso propósito aqui. Isso naturalmente requer o uso da fala. Observe que a comunicação, ela depende não só de gestos, da forma de olhar, mas também da comunicação oral, da fala. E aqui nos deparamos com uma situação que nós precisamos lidar com ela. É a situação da comunicação através da linguagem. Repare que nós temos uma dificuldade aqui. E nós vamos esclarecer para você que dificuldade é essa. Quando você vê um trem, você vê um trem seguindo sob dois trilhos. É isso que nós chamamos de linha do trem. Na comunicação, o que nós temos é a linguagem, a fala. É a forma de expressar. Observe, esse é o trem. Esses dois trilhos é o modelo em dualidade presente nesta comunicação. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos aqui dentro desses encontros. Alguns de vocês dizem, o que você diz parece interessante, mas é muito complicado. Já outros dizem, eu não entendi absolutamente nada do que você disse. E há diversas variações de opiniões, de ideias e conclusões sobre esta fala. E por que isso acontece? Não só com essa fala, mas com toda forma de comunicação, com o uso da linguagem. Isso ocorre porque o nosso modelo de expressão ele é de fácil interpretação particular para cada um. Colocando de outra forma, cada um tem um modo específico de traduzir aquilo que escuta, do jeito que deseja. Observe você que, em geral, quando ouvimos uma fala, nós não ouvimos a fala de uma forma completa. Há um processo em nossos cérebros de edição daquilo que estamos ali ouvindo. E isso ocorre por diversos fatores. Um deles é essa forma, que é essa linha por onde esse trem segue, o trem da comunicação. Essa comunicação, ela segue esses dois trilhos. É o trilho da dualidade. A linguagem, a fala, ela nunca comunica a realidade. Ela comunica uma imagem. E essa imagem, ela pode ser interpretada de diversas formas, dentro desse princípio de dualidade. Observe que cada palavra que nós usamos no dia a dia, nas conversações, qualquer palavra que você procurar no dicionário, você vai encontrar diversos significados para ela. Então, a palavra, ela não tem uma única linha. Ou esta linha da palavra tem dois trilhos sempre, no mínimo. Então, essa é a forma da limitação da linguagem que nós empregamos. Ou seja, nós podemos dar diversos significados à mesma palavra.
Então, nós temos aqui, na comunicação, a comunicação ocorrendo necessariamente com palavras. E palavras sofrem interpretações, leituras. E cada um escolhe o que quer daquilo que escuta. E aqui eu gostaria que você compreendesse de uma forma muito clara isso. Nós precisamos de uma nova forma de ouvir, de ter uma aproximação desta linguagem aqui, dessas expressões, dessa fala. Aqui nós temos a comunicação, mas eu quero lhe convidar a uma forma de aproximação nessa comunicação, onde de verdade nós possamos ouvir isso de uma forma nova, prescindindo desta palavra, vendo a limitação da fala, acompanhando cuidadosamente cada palavra aqui colocada, mas algo mais do que isso é requerido de nós nesses encontros. Precisamos acompanhar esta fala, mas também o silêncio entre essas palavras e toda forma de comunicação que está presente agora, aqui nesse instante. Veja, não é só a fala que temos dentro de uma comunicação. Nós temos um intervalo entre as palavras, nós temos os gestos, nós temos o olhar. Tudo comunica, tudo traz uma linguagem, tudo traz uma representação de informação dentro de uma comunicação. Mas há algo maior aqui nesses encontros. Até porque esses assuntos aqui, veja, não são assuntos técnicos. Uma conversa entre engenheiros de alguma área específica, se você se aproximar deles, você não vai compreender muito as expressões ali empregadas, as expressões técnicas daquele dado assunto, porque estamos lidando com um assunto técnico. Então, a linguagem técnica, ela é bem mais precisa, tecnicamente, para aquele dado assunto. Um encontro entre médicos, conversando sobre uma cirurgia, você não vai compreender muito o que eles estão dizendo. Vai pegar muito pouco das palavras ali. Você ficará apenas com suas palavras conhecidas e reconhecidas por você. Aqui, o assunto, a nossa linguagem, nossa colocação aqui, trata desse modelo de comportamento psicológico presente em cada um de nós. E esses assuntos, como nós colocamos aqui para você, não tem uma linguagem técnica. Nós aqui fazemos uma linguagem muito livre, bastante solta. Nós não seguimos a cartilha da psicologia ou da filosofia ou da linguagem religiosa. Nós fazemos aqui uma fala bem livre. E nós precisamos aqui ter uma nova aproximação desse ouvir. É isso que nós temos colocado aqui para você, da importância desse escutar. Nós não sabemos realmente escutar uma fala. Como foi colocado agora há pouco, a princípio nós ouvimos um conjunto de palavras dentro de um contexto de comunicação. Mas o nosso cérebro, primeiro, já edita algumas coisas. E o restante, ele não escuta. Então ficamos com algumas coisas e deixamos de lado outras.
Depois daquilo que escutamos, nós interpretamos dentro do nosso fundo pessoal de interpretação. É assim que nós funcionamos. Portanto, nós perdemos a beleza desse encontro aqui, desta comunicação. Assim, nós precisamos aqui descobrir uma nova forma de nos aproximarmos desses encontros. E a forma é pelo silêncio. Veja, não dê tanta importância à fala. O escutar requer mais a presença do silêncio, dessa nova forma de aproximação da linguagem, da comunicação. Então temos uma porta que se abre. E essa porta se abre porque não temos mais essas edições dentro da comunicação. Não temos mais essas particulares interpretações quando ouvimos alguém falar sobre um determinado assunto. Nós temos a porta de uma comunhão, de um contato profundo, onde algo é de fato comunicado, além da fala. E nós precisamos disso. Aqui estamos tratando com você hoje dessa questão do despertar da inteligência espiritual. Como tornar possível para a sua vida o florescer da sabedoria? O que significa a verdade de uma vida sábia, de uma vida feliz, de uma vida livre? Nesta verdadeira inteligência, veja, a verdadeira inteligência não é a inteligência de lidar com assuntos técnicos da sua profissão. Isso requer de você conhecimento, experiência, habilidade e a natural capacidade de continuar aprendendo sobre aquela profissão, sobre isso que você faz. Não estamos tratando com você aqui da inteligência em lidar com a química, com a matemática, com essa questão do espaço, como o engenheiro tem que conhecer bem, o arquiteto também. Aqui estamos tratando com você da inteligência divina, desta profunda habilidade de lidar com o momento presente, de tal forma que não se estabeleça na sua vida contradição, conflito e sofrimento. É por isso que eu tenho dito aqui que nós temos a nossa vida como nós conhecemos, a nossa particular vida como nós estamos vivendo, que é a vida que gira em torno de um centro pessoal, particular, que é o eu, o ego, esse mim. E há essa real vida, onde está presente um movimento novo, uma nova forma de se situar, uma nova forma de agir, de se mover no mundo. Essa qualidade de vida é a vida real, é a vida divina. Isso requer a presença da inteligência. Aqui estamos com você buscando respostas para as diversas questões fundamentais da vida.
Nós sempre nos deparamos com dificuldades na vida, em razão desta particular vida que nós conhecemos. Assim, estamos trabalhando com você as respostas para essas questões fundamentais da vida. E quais são essas questões? Veja, são as questões não resolvidas. Observe que os problemas na sua vida são problemas porque são questões não resolvidas. E nós temos inúmeros problemas desse tipo nesta particular vida do eu, da pessoa. Podemos romper com isso? É isso que estamos vendo aqui com você, investigando com você, aprofundando isso com você. Portanto, a pergunta é como se livrar dos problemas? Como viver uma vida livre de uma forma inteligente, sábia, real, amorosa e feliz? Isso requer que a vida não seja mais esta vida como no pensamento, nesta inquietude interna estamos vivendo. Nós precisamos descobrir a vida livre do pensamento. Veja, a vida que nós conhecemos é a vida no pensamento. E o que é a vida no pensamento? Nossas ações, observe suas ações, elas nascem sempre de uma premeditação que tem por princípio um modelo que é o pensamento. Haverá uma qualidade de ação onde o pensamento não esteja envolvido? Nós precisamos, num certo nível, da memória, da lembrança, que é pensamento, para ações bem práticas na vida. Não é isso que estamos colocando aqui. Estamos falando desta qualidade de pensamento que produz, que sustenta, fomenta, alimenta em nossas vidas confusão, desordem, conflitos, sofrimento. Esses são os problemas. Então, nós não conseguimos dar solução a esses problemas. Essas são as questões não resolvidas. A minha relação com o outro, tendo por base esse elemento que separa, que divide, esse elemento é esse modelo do eu, desse mim. Essa minha relação com você é uma relação onde eu tenho os meus interesses e você tem os seus interesses. Onde nós temos um contato apenas a nível de negociação. E como cada um de nós tem os seus próprios interesses, nós estamos basicamente em um contato de contrato onde existe uma separação, uma divisão. Essa divisão é a divisão egocêntrica. Isso estabelece nesta relação aquilo que eu tenho chamado de relacionamento. Uma forma de contato contratual onde o meu interesse ele deve prevalecer
ou ele deve ser aceito por você. Então observe que todo o nosso comportamento, a partir deste centro que é o eu, o ego, é um comportamento que sustenta conflito, que sustenta sofrimento. Aqui a pergunta é: por que nos comportamos assim? Veja, nos comportamos assim porque nós estamos vivendo dentro de um condicionamento. Então há um condicionamento e a psicologia de funcionamento em cada um de nós claramente demonstra isso. Então, esse condicionamento é psicológico, é uma forma psicológica de lidarmos com o outro nesse contato, com base nesse autocentramento. Nós não investigamos, não exploramos, não compreendemos e, portanto, não nos livramos desse sentido do ego. É ele que está alimentando esta particular vida, onde a partir desse centro que é o eu, nesse modelo do pensamento, desse pensamento condicionado, desse autocentramento egocêntrico, estamos nos comportando. A verdade é que, apesar de afirmarmos que precisamos amar, compreender, aceitar o outro, ter uma vida em paz, com inteligência e compreensão em nossas relações, não é isso que prevalece. O que prevalece é a ignorância. Então, essa ignorância é a ausência dessa inteligência, é a ausência desta sabedoria. Aqui nós estamos com você trabalhando isso, demonstrando que há algo presente, possível para cada um de nós. Essa realidade presente, esse algo presente, é a ciência do seu próprio ser, que na mente egóica, que nesta mente condicionada, que nesse modelo que nós recebemos dentro desse padrão de mundo em que estamos vivendo, nesse contexto social e de cultura, onde fomos ensinados para viver, nós desconhecemos. A realidade deste ser presente é a realidade divina, para uma vida divina, onde está presente essa inteligência espiritual. E, portanto, essa habilidade de lidar com a vida sem problemas, sem desordem, sem confusão, sem sofrimento. Uma vida em amor só é possível quando há liberdade. E nós não podemos ter essa liberdade se as nossas relações são relações que se assentam no autointeresse, nesse modelo egocêntrico de ser alguém. Repare como é importante nós aprendermos a escutar uma fala como essa. E agora você acaba de compreender. Esse escutar requer uma nova forma de ouvir. Então você não compara o que você está ouvindo aqui com algo que você já sabe. Você não avalia o que você está ouvindo aqui para ver se você tem algo a ganhar com isso ou a perder. Você não enquadra o que estamos colocando aqui dentro
desse modelo do pensamento do eu. Você apenas escuta. E nesse escutar se revela dentro de você já essa inteligência para ver a importância daquilo que está sendo aqui comunicado. Repare, e isso só pode ser visto porque estamos dispensando esses trilhos. Esse modelo em dualidade de pensar que nós conhecemos, onde estamos sempre avaliando a partir do ganhar ou perder. Isso está dentro desse princípio de dualidade, desse cérebro condicionado, desta mente condicionada. Este certo e errado, este ganhar ou perder, esse entender ou não entender da linguagem, da fala, daquilo que está sendo comunicado. Veja, essa é a limitação desse modelo de mente egóica. Se aqui estamos na vida, para a vida, precisamos descobrir a vida livre do ego, livre do eu. Então nós temos o fim para essa particular vida deste alguém. Acompanhe aqui, tome ciência aqui, nesse instante, da beleza do que estamos colocando aqui para você. Você nasceu para a realização da verdade. Você nasceu para realizar Deus nessa vida. Você nasceu para viver com esta real consciência divina, que é a realidade de Deus, que é você, em seu ser. Essa é a real vida presente, onde não temos mais esta velha condição psicológica de identidade egóica, onde está presente a confusão, a desordem, o sofrimento, os problemas. Eu sei que soa como algo desafiador para você, mas que fica simples para escutar quando você dispensa esse modelo antigo de ouvir as coisas. O que estamos colocando aqui. Que você nasceu para a felicidade. Que você nasceu para a liberdade. Que você nasceu para o amor. E nós desconhecemos isso. Para nós, amor é sensação de prazer na relação com o outro, de satisfação nesse contato com ele ou ela. Para nós, amor tem a ver com apreciação, com o reconhecimento do outro, com o afago e o carinho que o outro me dá, que o outro me concede. Repare, é sempre esse modelo. É assim que a nossa vida no ego se situa. Há sempre a dependência do que o outro tem para mim. Nós chamamos isso de amor. E quando ele deixa de me dar isso, eu fico ressentido, magoado, enraivecido, enfurecido, enciumado. Repare, é isso que nós conhecemos por amor. Qual será a verdade do amor? Qual será a verdade do amar? O amar só é possível quando o amor está presente. Mas o amor só está presente quando o ego não está presente. Então não se trata de uma negociação. Não se trata de um contato de relação em dependência, em carência, nesta busca do outro, de alguma coisa dele.
A verdade do amor presente é pura generosidade. É esse puro compartilhar, é daí que parte o amor. Não se trata de aí você esperar o amor. Se trata de você em seu ser, sendo este ser, esta verdade divina, o próprio compartilhar do amor. Mas o amor presente não carrega medo, insegurança, posse, controle, inveja, ciúme, a ânsia por mais ou qualquer forma de dependência. Portanto, desconhecemos a verdade do amor, porque desconhecemos a verdade sobre nós mesmos. Aqui estamos lhe convidando a uma vida livre do ego, onde há esta presença da verdadeira inteligência divina. Uma vida sem problemas. Quando o amor está, não há problemas. Não há desordem, não há sofrimento, não há conflitos. É isso que estamos propondo aqui para você, nesses encontros. Nós temos encontros online para trabalhar isso com você. Então aqui, sábado e domingo, estamos juntos, aprofundando esse assunto com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para se aprofundar e tomar ciência da realidade do seu ser nesses encontros online nos finais de semana. Então são 2 dias juntos onde estamos trabalhando com você. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu, esse ego é o falso centro. Essa é uma expressão muito usada pelo Osho. Esse falso centro é o eu. Nossa vida está segura nessa ilusão